Oi, pessoal. Meu nome é Deise Cereja, sou psicóloga e atendendo a sugestão de algumas pessoas, eu vou apontar aqui algumas dores, né? E como a psicologia pode contribuir para o enfrentamento dessas dores. Dentre o levantamento que eu fiz com algumas pessoas, né? Alguns pacientes e algumas pessoas, uma das piores dores que o ser humano enfrenta é a dor da perda, né? Da perda de um ente querido. É propriamente o luto, né? Então, eu vou tentar aqui pontuar algumas orientações a respeito de como a gente pode, com o auxílio da psicologia, lidar com essas dores, né? E primeiro episódio vai ser sobre a dor da perda de um ente querido. É bem difícil esse tema, né? Ninguém passa por ele e continua levando a vida sem um impacto. E é sempre um impacto muito doloroso. O enfrentamento do luto, ele exige da gente o manejo das nossas emoções. E isso tem uma repercussão muito doída, né? Porque a gente vive junto com uma pessoa, compartilha o espaço com aquela pessoa, tem memórias, convivências e de repente aquela pessoa vai embora e a gente fica meio perdido, né? Com a ausência, com a saudade, com a falta que aquela pessoa faz. É sabido que o luto, ele compreende algumas fases, né? Então, entre as fases do luto, nós temos a negação, né? Que é quando a gente não acredita naquilo que aconteceu e com isso tem um impacto, né? Assim, de negar, porque é muito difícil aceitar aquela dor, principalmente das pessoas que foram levadas subitamente, assim, por um acidente, né, por uma coisa que ninguém estava esperando. Não teve um adoecimento prévio para que a gente tivesse se preparando para o luto, né? Com a possibilidade desse adoecimento, a gente, lá no nosso íntimo, suspeitar que aquela pessoa pudesse morrer. Então, quando isso não acontece, a negação, ela é quase que bem comum, assim, quase que inevitável. A gente nega porque fala, não acredito que aquela pessoa faleceu. Outra coisa, outro estágio das fases do luto é a raiva, né? A gente fica revoltado com a situação e o sentimento de raiva pode acontecer. A negociação ou a barganha é um outro estágio da fase do luto, onde a gente fica pensando assim, poxa, eu devia ter feito tal coisa, nossa, eu poderia ter visitado aquela pessoa mais vezes, eu poderia, e se ela não tivesse feito assim, e se não tivesse ido, se não tivesse pego o avião, então assim, a gente fica nessa barganha, até com Deus mesmo, né, assim, de uma mistura de revolta e desses sentimentos de desconforto. A depressão é uma outra fase, é a quarta fase, onde a gente é abarcado por uma tristeza profunda, né, uma emotividade muito exagerada, assim, e uma apatia, né, uma tristeza que te tira, assim, do fluxo natural de como lidar com aquilo tudo. Então, isso pode acontecer também. E a última fase é a aceitação, quando todas as outras fases a gente já passou, já elaborou e já conseguiu se fortalecer um pouquinho. E aí chega um momento em que a gente tem que se conformar, porque afinal de contas a pessoa morreu mesmo e não tem muito o que fazer. Então a aceitação ela vem. Essas fases elas não são tão segmentadas assim, né? Não são tão fracionadas e nem obedecem uma ordem natural. Cada pessoa tem um jeito, cada pessoa elabora de uma forma e pode acontecer isso tudo simultaneamente ou pode acontecer algumas fases e não outras. Então isso não é regra, mas é o que se observa na lida com esse tipo de dor, né? Então, para que a gente possa tornar esse período menos doloroso, ou pelo menos aprender a lidar um pouco melhor com isso, eu vou fazer algumas sugestões, né? A primeira delas é da gente poder permitir sentir as nossas emoções.
né? Como que eu me percebo? Como que eu compreendo aquilo que eu estou sentindo? Né? Assim, que tipo de sentimento que está exacerbado, que me toma, né? Então, esse olhar para dentro, esse mergulho, ele é necessário para que eu possa me aprofundar no meu sentimento, no meu aspecto emocional, que o luto, né, sempre nos convida a mergulhar dentro dessas emoções e ter um pouco mais de atenção com aquilo que a gente está sentindo. Entende? Você consegue perceber? E às vezes, dependendo do quanto que foi desgastante o processo do adoecimento da pessoa, a gente pode sentir medo, a gente pode sentir culpa, pode sentir remorso, pode sentir até alívio, né? Se você ama muito uma pessoa e vê aquela pessoa sofrendo muito, quando ela falece, pode até sentir alívio e tá tudo bem, né? Assim, o sentimento, ele não tem que passar por um julgamento. Você não tem que olhar para você e se julgar por estar sentindo o que você está sentindo. Outro aspecto que é muito importante da gente salientar aqui é que você compartilhe essa dor, né? Que você converse com as pessoas, que, e principalmente pessoas que estão diretamente ligadas a ponto de compreender aquilo que está te impactando tanto, né? Então, é não sentir vergonha, né, de falar sobre o assunto, de desabafar, né? Porque esse compartilhamento, ele te alivia. Quando a gente fala, quando a gente, né, relembra as situações, quando a gente comenta o que está sentindo, é como se aquela dor fosse compartilhada e o alívio acontece. Outro ponto é chorar, né? Tem muita gente que tem dificuldade de chorar, dificuldade de entrar em contato com essa dor, prefere fazer de conta que nada aconteceu e vivendo a vida meio que no piloto automático. O ideal é que a gente entre em contato com isso, né? A fase do luto é para ser vivida, a gente precisa, né, para poder ter uma melhor elaboração desse período, porque afinal de contas, mais cedo ou mais tarde a gente vai ter que enfrentar, né? Então, não tem problema de chorar, não tem que se sentir constrangido, não tem que ter vergonha, porque o choro é um alívio natural do corpo, né, para lidar com essas pressões emocionais. Então, é natural que a gente chore, porque é da gente mesmo, né? É uma coisa que não se força, acontece, né? Às vezes, essa emoção, ela precisa ser extravasada. Outro ponto que ajuda a gente a lidar com o luto é honrar a memória da pessoa, né? Então, você pode criar formas sua, né, do teu jeito de dar significado à morte daquela pessoa. Então, por exemplo, às vezes, criar um cantinho onde você vai colocar uma flor que aquela pessoa gostava muito e vai cuidar dela. Ter um porta-retrato de um momento marcante com aquela pessoa, mandar celebrar um culto, uma missa, uma cerimônia, né, de que você imagina que aquela pessoa gostaria e se sentiria homenageada. Sei lá, tem inúmeras formas, né? Escrever uma cartinha para a pessoa, né? Fazer orações, fazer uma novena. Então, cada pessoa tem um jeito de dar essa honra, de dar de celebrar alguma coisa que seja significativo para você e para ela, como se fosse uma homenagem mesmo. Outro ponto que também ajuda muito é manter a sua rotina, né? Assim, não sair da sua rotina propriamente dita. Então, retomar a vida, né, com aquilo que você fazia. Então, se você tinha uma prática de ir para uma atividade física, as formas como você organizava a higienização da casa, o seu autocuidado, né, manter
Então, é continuar indo ao cabeleireiro, é continuar retomando as coisas que você fazia no seu dia a dia, porque afinal de contas, gente, quem partiu, partiu, e a gente continua vivo. E uma série de outras pessoas precisam do nosso apoio, né? Nós somos seres relacionais. Então, estar aqui vivo, eu preciso estar inteiro para quem ficou também. Eu também sou amparo e apoio para quem ficou. E se eu me acabo, é como se eu não tivesse me importando com quem está do meu lado, né? Então, é importante que a gente dê continuidade na nossa vida e valorize as pessoas que estão ao nosso lado. Se isso for muito difícil, busque ajuda, né? Se você percebe que está num luto por muito tempo e não está conseguindo avançar, não está conseguindo colocar essas ideias em ordem, busque ajuda profissional, fale com um psicólogo, vá ao médico, né? Ou se vincule com grupos especializados em enlutamento. Existem essas pessoas que com essa partilha da própria dor ajuda a poder estabelecer uma conexão um pouco maior, um fortalecimento, um amparo um pouco maior. Outra coisa é aceitar o seu tempo, né? Cada pessoa tem um tempo de cura, e essa cura, ela é muito subjetiva. Eu não posso, vai depender muito do vínculo que eu tinha com aquela pessoa, o quanto que a minha vida estava distribuída junto do outro, o tamanho da ausência que isso compreende, né? Como que eu vou lidar? De repente é necessário mudar de casa, de repente vou procurar fazer outra coisa. Então, isso é muito particular, né? Cada pessoa que vai ter que encontrar esse tempo e saber o período necessário para que essa cura se instale, né? A cura dessa dor muito grande, que seja difícil de eu lidar com ela. Outro ponto também é não se precipitar para tomar decisões imediatas, né? Então, vem a venda de imóveis, a limpeza de todos os pertences da pessoa, né? Distribuir logo tudo, porque o seu impacto, né? O seu julgamento, ele está alterado. Então, talvez você precise de um tempo um pouco maior para poder acalmar as emoções e aos poucos ir organizando os pertences daquela pessoa, né? Porque às vezes as pessoas, no âmbito de querer te ajudar, te faz agir rápido demais e depois você vai se arrepender, porque você não está ainda no seu estado natural para poder lidar com tudo isso. Seja gentil com você mesmo, né? Respeite o seu momento, respeite a maneira como você está elaborando tudo isso. E por último, aceite ajuda, né? Não tem problema de alguém se prontificar em te ajudar e você querer achar que vai dar conta de tudo sozinho. Não precisa, né? Toda ajuda é bem-vinda, e essa ajuda, ela é boa para você e é boa para quem ajuda também. Gente, é muita coisa, eu espero ter colaborado, né, para você que está enfrentando esse momento difícil. O meu sentimento, né, eu também enfrento situações difíceis quando eu perco alguém de muito vínculo, né? Recentemente eu passei por essa situação e eu sei o quanto que isso é doloroso. Então, meus sentimentos, eu espero poder ter contribuído. Se você puder, colabore, né, curtindo esse vídeo, fazendo o seu comentário e compartilha com alguém que possa estar passando por essa situação. Muito obrigada e até o próximo vídeo.